Bom, aqui é o meu desafio, certo? Aqui eu utilizei o PageUbict para poder fazer esse desafiozinho aqui. Utilizei alguns pacotes no Nuggetszinho aqui. Utilizei o Extra para poder validar algumas questão de se o elemento existe, umas condições. O NUnit para poder fazer os assets. O Adapt para poder conseguir executar meus testes. O Selenium WebDrive para poder fazer interação com os elementos. O Chrome Drive para poder instanciar meu drive do Chrome, certo? E o suporte aqui, que eu utilizo algumas ferramentas aqui para poder ajudar na interação lá dos meus elementos. Vamos lá. Primeiro aqui eu tenho minha page, né? Minha page ela é responsável pelas ações dos meus métodos, certo? O clique, send keys, retornar um texto. Aqui eu fiz aqui na page. Eu vou explicar um pouco sobre ela. Aqui eu crio uma variável, né? Do tipo WebDriveWait. Para poder fazer aqui a espera, né? Aqui eu crio um WebDrive, que é um drive de instância. Aqui meu wait eu configuro ela para ela ter um tempo aqui X que está no arquivo de configuração. No caso que eu coloquei 60 segundos, até muito, mas o sistema está um pouco lento. E o meu drive que vai estacionar um drive para mim, no caso o Chrome. Aqui eu tenho um métodozinho aqui que é para poder aguardar o elemento que recebe um by, certo? O que ele faz aqui? Esse wait ele aguarda até, aí eu utilizo lá a biblioteca Selenium Extra, né? A seguinte condição: se o elemento existir, ou seja, dentro de 60 segundos estiver carregando, ele aguarda. Se achar, ele pula. Se não achar, ele vai me dar um erro aqui. Aqui, se ele achar, eu vou atribuir esse elemento, né, criando um drive, encontra esse elemento, passando no location. Aqui ele vai passar todas as coordenadas do elemento, certo? E aqui eu verifico se esse elemento que ele achou, ele é clicável, mas não necessariamente eu clico nele, eu verifico se ele consegue fazer alguma ação, certo? Aí, caso ele consiga, ele vai me retornar o elemento lá para quem eu chamar. Senão, ele vai me dar uma exceção aqui. Aqui eu tenho um clique que eu precisei, certo? Esse clique eu crio aqui um cronômetro, um tipo de cronômetro, que eu starto ele aqui, né? Ou seja, eu tenho um tempo para esse while acontecer. Aqui também eu passo algumas informações lá, né? Passa no default. Também utilizei lá o mesmo parâmetro, 60 segundos. Ou seja, ele vai ficar rodando aqui 60 segundos até fazer alguma ação. Aqui que eu tento fazer? Eu tento clicar. Ó, se o elemento existir e ele me retornar, clica e para o cronômetro. Se não, ele vai pegar a minha sessão, certo? E me dá um throws. Ou então ele dá outro aqui, né? Falando que o elemento não está visível. Esse é o meu clique. Aqui eu tenho o send keys, certo? Que ele pega um by location, ele faz todas aquelas validações lá de cima e escreve que eu recebo um by e recebo um texto, ou seja, aonde o elemento que eu vou fazer a ação de escrever e o texto que eu vou escrever. Aqui eu tenho um get texto, que eu pego o by, né? Que é a posição do elemento, o elemento, e retorno para mim o meu texto. Essas são o que eu utilizei, mas aqui pode fazer N funções. Aqui no meu teste aqui, eu tenho o que eu quero que meus testes façam antes de qualquer coisa. Ou seja, no meu setup eu quero que ele crie uma instância do driver, eu quero que ele maximize a minha tela e eu quero que ele vá para o URL que eu colocar no meu arquivo de configuração. Depois eu mostro o meu arquivo de configuração. No teardown, depois de que executou todos os testes, eu quero que esse drive seja, que a instância desse drive seja fechada, certo? Que é onde que tá essas coisas, estão lá no meu helpers drive factory, que é lá, criar a instância, aquele método lá no setup. O que eu faço aqui basicamente? Primeiro aqui, né, eu instancio uma variável tipo instância e já seto ela como nula.
Aqui eu verifico se a instância ela é nula. Se ela for, eu vou criar uns argumentos aqui de configuração no meu Chrome, que é maximizar a tela e avisar que aquele navegador está sendo controlado por um software automatizado. Aqui eu utilizo a estratégia normal e aqui eu falo que minha instância ela vai começar. Aqui, ó, eu crio uma instância, que ou seja, minha variável instância, ela vai instanciar um Chrome Drive passando os meus argumentos aqui para dentro, certo? Feito isso, ele já instanciou o meu drive lá. Ele já passa para esse cara aqui. Aí esse cara aqui ele já maximiza de novo. E aqui ele vai chamar o URL, que já tem uma instância de drive, certo? Aqui eu tenho aquele métodozinho lá, ó, do TierDAO, que é o kit instance. Esse kit instance aqui, ele fecha a minha instância, né? Ele tira a minha instância realmente, e aqui ele seta de novo a instância para nulo, para caso eu executar os testes, a instância esteja nula de novo. Se eu executar vários testes, tipo, em um modo, se eu mandar executar tudo, a cada teste ele vai instanciar e vai fechar, certo? E setar como nulo. Aqui eu tenho minhas pages. Minhas pages aqui, ela é responsável para poder mapear os elementos e fazer os métodos para poder chamar as ações. Aqui eu tenho elemento, né? Primeira parte da configuração, na verdade, seria confirmação. Aqui eu crio um XPFzinho, onde que eu preciso da minha mensagem de confirmação. Crio um métodozinho para poder retornar essa mensagem, lá, pegando o getTest, passando o location lá e retornando a minha mensagem que eu preciso. Aqui eu tenho a tela de login, que eu preciso aqui mapear os meus elementos, que eu preciso do campo usuário, senha e o botão de login. Aqui também tem outro elemento que eu acabei não utilizando e esqueci de tirar daqui, que é esse cara aqui, que é clicar no login. Bom, aqui eu tenho um botão que é o clicar no botão login, que é o de logar mesmo. Aqui eu faço send keys, que é para poder preencher o usuário. E aqui eu faço outro send keys para poder preencher a senha. E esse aqui para poder clicar no botão login. Aqui na minha main, eu tenho o link, né, da vaga que eu escolhi lá, que eu já passei aqui com o XPath, e tem um botão para candidatar essa vaga. Aqui eu faço os meus métodos, né, que é clicar no link da vaga e clicar no botão candidatar. Foi isso que eu precisei. Então essa é a minha page, que é responsável por mapear e fazer ações. Aqui é a minha parte de teste, né, que eu utilizo o NUnit, onde eu vou herdar lá do test base para poder instanciar toda vez que eu executar um teste aqui, ele vai instanciar o drive, porque está herdando lá meus comportamentos, meus métodos da test base. Aqui eu já crio uma variável do tipo login page, main page, confirmação page. Aqui eu criei um método de teste, né, passando o teste, que o NUnit pede para passar esse teste, para poder saber que isso é um método de teste, que eu dei um nome a ele. Aqui eu já instanciei o meu login page, instanciei main page, confirmação page, que são os métodos que eu vou utilizar, que eu fiz lá nas minhas pages. Aqui eu criei uma stringzinha, né, passando aqui o usuário que está no meu arquivo de configuração, passando a senha que está no arquivo de configuração e passando a mensagem esperada que eu preciso, que eu espero de quando eu candidatar uma vaga. Eu espero que ele me dá essa mensagem: ó, você se candidatou a uma vaga programador na empresa Solid de teste de X5. Aqui eu faço as ações as ações que eu preciso para poder candidatar a uma vaga, que é ele vai entrar no navegador, né, com esse cara aqui que está herdando. Ele entra no navegador, vai para o URL, depois disso ele vai clicar na vaga, vai cadastrar na vaga, vai preencher o login, vai preencher a senha e vai clicar no botão. Depois que ele fez isso, ele vai dar uma mensagem que o candidato tem a vaga, que é o meu asset. Vamos ver aqui se vai rodar, porque o sistema estava um pouco lento, o site, né? Tomara que rode de primeira. Vamos lá. Eu mandei já depurar para a gente ver essa parte aí. Aqui que eu falei, um dos argumentos lá está sendo controlado por um software de teste automatizado. Né? Aqui no momento ele já instanciou o driver lá, e dando do teste. Né? Vou deixar aqui sem mexer. Então ele tem essa ação aí, ele fica 60 segundos. Verificando se ele vai lá. Se passar desses 60 segundos ele não conseguir acessar o URL aqui, ó. Aqui embaixo vocês podem perceber aqui, ó, que ele está guardando.
guardando job.solo.com, que agora me deu um erro aqui, falando que a página não está funcionando. Já vamos fechar aqui, né? Vamos dar um stop aqui, vamos tentar rodar de novo aqui para ver se vai. Tô tentando gravar, mas o site não está ajudando muito não. Mas vamos lá então. De novo, né? Vamos aguardar. Aqui já está tentando acessar o URL. Espero aí que acesse para poder demonstrar aqui rápido. Bom, eu acho que não vai dar não. O site está um pouquinho lento. Parece que vai. Perigoso ter passado os 60 segundos e ele travar, mas deu certo, beleza. Então, ele já passou, já foi para o URL, ele já clicou aqui na vaga de candidatar-se, né, a um programador, que no caso eu escolhi como programador. Eu poderia escolher qualquer uma. Vai esperar mais 60 segundos para poder passar para outra tela. Que é no caso de login. Bom, olha lá, o candidatar, quer dizer, esqueci do espaço. Aí clicou em candidatar, vai fazer o login lá. Clicou em login. Então o sistema aí está processando, beleza, aqui parou no try. Estou esperando essa mensagem, vou passar de novo para cá, tá vendo que é essa aqui, você se candidatou-se a uma vaga de programação. É o que eu espero essa mensagem do meu sistema para confirmar o meu cadastro. E aqui está aqui a minha mensagem de espera, e aqui, vamos lá, aqui, tá vendo, get, eu pego aquele elemento, vai retornar o texto dele, certo? Aí aqui, eu vou dar continuidade aqui, né? No caso, o meu asset, para ver que realmente validou, que eu candidatei aquela vaga. Aqui está rodando ainda. Deixa eu ver aqui no gerenciador de teste. Na verdade, até passou, né? Agora só está terminando os processos de debugzinho aqui, ó. Tá vendo? Então deu verdinho, ou seja, passou no teste. Então tá, o meu arquivo de configuração lá, esquecendo que é esse aqui, ó, que eu coloco lá, eu comprovo, .set, .default e passo. É minha variável, que é esse cara, o usuário, que é esse, senha, URL, e o timeout aqui que eu seto, que é esse é o meu arquivo de configuração, certo? Mas é isso que é meu desafio, espero que tenha cumprido aí. Então é isso, forte abraço e até mais.